Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, pessoal? Chegando na área neste vídeo com apoio diário da KTO para falar sobre o Internacional. Dá para dizer que há uma evolução? Até que ponto ela se faz presente? E agora ficou tudo para o Beira-Rio. Mas antes, lembrando que você se cadastrando na KTO, usando o cupom Daniel, você vai ganhar 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito, mais chances para brincar, para se divertir lá na KTO. Sempre com responsabilidade, hein, gente? Aí é um site para maiores de 18 anos. Vamos lá, então. Se a gente pegar o Internacional de alguns jogos, vale até mesmo a partida contra o América, principalmente pelo primeiro tempo, o próprio desempenho do Inter contra o Bahia, a partida contra o Santos, que não foi nenhum primor técnico, e esse jogo contra o Nacional, dá para notar uma leve evolução dentro do Inter. Mas ela é leve, ela não é uma evolução tão gritante assim. E o jogo contra o Nacional apresentou algumas situações diferentes em alguns casos e outras o mais do mesmo. A repetição de algo que o Inter vem apresentando. Primeiro que o Inter contra o Nacional foi um time até com mais energia. Foi um Inter que dividiu mais, teve mais disposição, teve uma marcação melhor, mesmo com algumas falhas, como por exemplo o Vitão. Eu sinceramente não gostei do Vitão, embora não tenha sido uma atuação comprometedora, mas o Vitão em alguns lances realmente, olha, deixou muito a desejar. Contra um adversário que a gente precisa ressaltar, não é lá essas coisas, mas depois eu vou falar sobre isso. Teve o Inter a tentativa de saída de bola em velocidade, muitas vezes ele conseguiu fazer, mas ainda um time ansioso nesta saída de bola ou errando alguns passes na movimentação de meio de campo. Mas o Inter que teve posse de bola no segundo tempo, que era algo que até então não se via. Um Nacional que não ameaçou tanto assim, claro que teve um ou outro lance, aquela bola que foi cortada pelo René e que o Ramírez, aliás, acabou perdendo um gol impressionante. Mas se a gente pegar o jogo em si e pegar principalmente a questão dos goleiros, embora o John tenha feito uma grande defesa também ali no primeiro tempo, o Rocher foi melhor, foi mais exigido do que foi o goleiro do Internacional. Tecnicamente não foi um jogo brilhante, o Mano achou que o Internacional evoluiu muito, atingiu 80% daquilo que ele espera, ou ele gostou de 80% do que viu, 20% ele ficou um pouco insatisfeito, mas o Internacional é um time que tem limitações para jogar, e mesmo que ele tenha colocado o Depena mais próximo ali do Alan Patrick, não deixando o Alan Patrick tão sobrecarregado, né? O Alan Patrick é realmente esse jogador diferente, o Pedro Henrique foi um jogador que tentou, mas ficou muito mais na vontade de tentar do que propriamente no resultado, salvo o lance do gol do Inter, né? Em que ele consegue dar o passe ali, até eu disse na transmissão, porque no lance anterior ele tinha adiantado uma bola, se atrapalhado, se deu. Agora tá na hora de sair, porque não conseguiu contribuir. E o Wanderson também não contribuiu tanto assim. Teve chance, inclusive, para ampliar o marcador, que daria uma tranquilidade maior para o Internacional. Gente, assim, a evolução leve, em alguns pontos até um pouco mais do que se esperava, como se viu no segundo tempo do Internacional contra o Nacional. Mas há limite, e me parece, e esta é a grande missão agora do Mano Menezes, não fazer o Internacional se acomodar tanto assim na questão do jogo contra o Independiente de Medellín, por ser em Porto Alegre, por ser no Beira-Rio, e o Inter se classificar. É verdade que o Inter é líder do grupo, mas a vitória, ao mesmo tempo que dava a classificação de forma antecipada, ela tirava um peso do Inter. E agora o Inter vai com uma responsabilidade enorme, claro, esperando saber o que acontecerá no jogo desta quinta-feira entre Metropolitanos e Independente de Medellín. Tendência
é que o time venezuelano perca mais uma vez, o que tiraria do Internacional a liderança, deixaria o Nacional vivo porque pega o Metropolitanos na última rodada e aí o Inter vai para uma decisão. Vai para uma decisão contra o Independiente jogando no Beira-Rio, ou seja, ele terá a pressão de novo de ter que fazer o resultado que precisa para garantir a sua classificação. Então, uma situação que ela poderia estar tranquila, ela mais uma vez se complicou. Claro que há uma tentativa de ver o copo meio cheio e se desconsiderar o copo meio vazio. Mesmo que o Inter tenha sido eliminado pelo América, o Internacional vem de 3 vitórias, 2 empates. Até aí tudo certo. Vem de uma leve evolução em relação ao que vinha apresentando antes. O grande detalhe é o que o Inter está desempenhando agora é suficiente para se classificar à fase de oitavas de final da Libertadores da América? E se realmente o Inter carimbar o seu passaporte para a fase eliminatória da competição, qual é o limite deste time no próprio campeonato? Eu continuo vendo que as perspectivas elas não são boas para o Internacional. Elas podem melhorar à medida que hoje, por exemplo, teve o Arangues no banco de reservas, o Ener Valencia virá para o Internacional, mas aí terá ainda um período de pouco mais de uma semana de descanso. Esse jogador vem de sequência de jogos, teve Copa do Mundo, enfim, isso afeta, né? Mas igual, né, tá dentro de um prazo que pode, dependendo do que acontecer no último jogo dessa fase de grupos, permitir ao Internacional a entrada de jogadores cuja tendência é de uma evolução. Mas eu ainda insisto, de uma evolução que tem um certo limite. O Inter teve bons momentos no jogo, isso fica de ponto positivo. O Inter teve mais uma vez a possibilidade de construir uma vitória que acabou deixando escapar ali para a reta final da partida, mas poderia ter conseguido uma boa vitória de um 2-0, mas o Inter ainda tem as suas limitações, tem os seus erros, tem as suas deficiências. O que ficou de diferente é que o Internacional teve muito mais iniciativa no segundo tempo do que a gente sempre esteve acostumado a ver em muitos dos jogos ao longo desta temporada. Quero saber qual foi a tua opinião a respeito do desempenho do Inter e se você de fato está acreditando na classificação colorada. Comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa as notificações e fui!